Olá a todos, hoje nós vamos falar da cloroquina ou da hidroxicloroquina contra o Covid-19. Então, hoje se falou muito sobre isso porque surgiu alguns trabalhos falando sobre esse tratamento contra o Covid-19. Vamos ver o que nós temos sobre essa droga. Primeiro, a cloroquina é uma droga que já é bastante conhecida, já faz décadas. Ela por muito tempo foi usada para tratar malária, mas recentemente se notou o potencial que ela tem de uma droga imunorreguladora. Então ela começou a ser usada para outros tratamentos, um dos principais é para artrite reumatoide. Para a malária, cada vez a gente usa menos essa droga, porque tem tido bastante resistência. E como antiviral, foi testado, in vitro funcionou, mas até agora nunca teve um sucesso em trabalhos clínicos para mostrar que funciona no paciente, que o paciente melhora com esse remédio. Mas agora, com o nosso SARS-CoV-2, tudo isso pode mudar, né? Os efeitos adversos da cloroquina são diversos, vocês podem ver aqui que tem muitos. Um dos que a gente se preocupa mais é com os efeitos cardiovasculares, porque ele pode fazer uma miocardiopatia e também pode aumentar o intervalo QT. O intervalo QT, digamos assim, causaria uma arritmia no paciente, já que eu sei que tem pessoas aqui que me assistem que não são médicos. Tá? Pode fazer efeitos dermatológicos, problemas hematológicos, alterações da glicemia, efeitos neuromusculares, efeitos psiquiátricos, efeitos renais. Então, tem bastante problema da hidroxicloroquina. Se você depois quiser pausar para ler todos os efeitos, fique à vontade, tá? Ela também tem algumas interações interessantes. A primeira, que caso você queira usar, o ideal é você usar sem antiácidos, porque o antiácido piora a absorção da droga. Ou se você precisa fazer porque algum problema de saúde, o ideal é que você espere 4 horas após tomar o antiácido para poder tomar essa droga. Como eu falei, ela faz essa arritmia que tem a ver com o intervalo QT. Então, a hidroxicloroquina ela pode piorar ainda mais essa alteração, essa arritmia, caso ela tome um outro remédio junto, caso a pessoa tome um outro remédio junto, que também faça essa alteração. E um dos remédios que também altera o intervalo QT são os macrolídeos, que é um tipo de antibiótico. Também tem antifúngicos, tem aldol, tem outros antimaláricos que fazem isso. E um detalhe, que a azitromicina é um macrolídeo. Então, se você for usar um macrolídeo junto com a hidroxicloroquina, você pode potencializar este efeito. Então, é uma coisa que é perigosa de se fazer sem uma orientação médica. Então, por favor, gente, não vamos fazer isso sem orientação, principalmente se você tem algum problema cardíaco. A dose proposta para esse tratamento é uma dose de 400 mg a cada 12 horas por um dia, que é a dose de ataque, seguida de mais 4 dias de 200 mg a cada 12 horas. Lembrando que esse remédio ele tem bastante toxicidade, como eu falei. Então, como pode haver uma toxicidade da retina, do olho, com uma dose maior do que 400 mg ou 5 mg por quilo por dia, o ideal é a gente usar com calma essa dose, né, que seria a dose de ataque, seria o dobro da dose recomendada, ou a dose segura para não ter esse problema no olho, na retina da pessoa. Beleza? Mas beleza, então já falei que é uma droga que é usada para malária, usada para tratamento de artrite reumatoide, mas o que se baseia o tratamento do Covid, né, do SARS-CoV-2? Então, já foi estudado esse trabalho aqui de 2003, falando que a cloroquina ela exerce efeito antiviral, inibindo alguns passos que o vírus precisa para que ele se reproduza. E também esse efeito imunomodulador pode ser que ajude também na resposta do paciente, possa ter uma resposta melhor, uma resposta mais suave do organismo da pessoa. Também tem esse trabalho aqui recente, né, esse trabalho aqui de 2020, já quando o Covid-19 estava já se espalhando, e os cientistas testaram in vitro, né, em laboratório, várias drogas contra o vírus. Testaram a ribavirina, então veja que a ribavirina consegue inibir
o vírus com uma concentração relativamente alta, mas que não gera tanta toxicidade. Assim, o penciclovir não consegue inibir 100% o vírus. O favipiravir, que é o remédio novo, que é o remédio japonês lá, que está sendo promissor, consegue inibir bem até, né? A Anita, que é um remédio para antiparasitário, ela até conseguiu inibir bem o vírus, só que ela gerou muita toxicidade. Então, por isso que a gente não considerou muito esse uso pela toxicidade, porque para você conseguir matar o vírus, precisava fazer uma dose muito alta. E o Remdesivir, que é um remédio que foi desenvolvido para o Ebola, que é um dos mais promissores. Vocês vejam que com uma dose baixa ele já elimina 100% do vírus. Ele não gera tanta toxicidade assim. E a cloroquina, que precisa de uma dose razoável para conseguir eliminar o vírus, mas não gera grande toxicidade. Beleza? Outra coisa é que a cloroquina é uma porta para o zinco entrar na célula. Esse daqui foi um artigo publicado em 2014, bem antes do coronavírus existir. E ele mostra que, vejam só, se você... isso aqui é cloroquina pela quantidade de zinco dentro da célula. Então, se você aumenta a dose de cloroquina, você consegue colocar mais zinco dentro da célula se você tiver um suplemento a mais de zinco fora da célula. Tá? Então, a pessoa fazia, por exemplo, você toma um boost de zinco, e o zinco a gente sabe que inibe a replicação viral se ele estiver dentro da célula. Fora da célula ele não faz nada contra o vírus, mas se estiver dentro, ele consegue inibir a replicação viral. Então também isso poderia explicar por que com a cloroquina você consegue inibir também o crescimento e consegue matar o vírus, que foi demonstrado nos estudos in vitro. Então seria também mais uma razão para isso. Teve esse trabalho aqui recente, só que esse trabalho que falou a cloroquina demonstra aparente eficácia no tratamento do Covid-19, mas assim, ele não mostra nenhum dado clínico, é só uma especulação, é só uma carta que o autor fez, mas assim, não mostrou nenhum dado clínico, então um trabalho vazio, é só uma coisa assim, eu acho que funciona, viu? Então é isso. E o estudo da 100% de eficácia, né, que foi comentado hoje no Facebook, no WhatsApp, na Globo, na Band. Como que é esse estudo aí? Vamos ver. Então, esse é o título do estudo, tá? Hidroxicloroquina e azitromicina como tratamento para o Covid-19, resultado de um trabalho aberto, não randomizado. Qual que é a intenção do autor? Então, foi visto, né, que cloroquina e hidroxicloroquina foram descobertos e são eficientes para tratar o SARS-CoV-2. E foi eficiente também em tratar os chineses com o Covid-19. Então eles avaliaram esse papel da cloroquina para a carga viral do vírus no trato respiratório. Ou seja, isso daqui é um dado também substituto, ele não é o dado que a gente espera, porque o que a gente quer? A gente não quer saber se tem vírus ou não tem vírus. Claro que a gente quer saber um pouco, mas o mais importante quando a gente avalia um remédio é para ver se a pessoa melhora com o remédio, e não se o vírus sumiu. Você quer ver se a pessoa fica boa, se a pessoa fica viva, se ela sai da UTI, ou melhor, ela nem vai para a UTI. É isso que você espera. O que é um desfecho substituto? É quando ela muda uma variável, mas pode ser que não mude o desfecho. Então é um medicamento, um exame, uma medida, mas não altera o desfecho. Por exemplo, você altera somente, por exemplo, o colesterol, mas você não altera o seu risco cardíaco. Isso não adianta de nada. Se você só diminuir o colesterol, mas você piora uma outra coisa que faz o seu risco cardíaco ficar igual, esse remédio só tem um efeito substituto, ele não tem um efeito de fato, porque a pessoa morre depois por uma arritmia que o remédio provoca, entenderam? Por exemplo, teve um remédio que saiu do mercado, que era o Rimonabant. Ele reduzia o peso, mas ele alterava doenças psiquiátricas, aumentava o risco psiquiátrico da pessoa e podia levar até ao suicídio. Então a pessoa perdia peso
E você perde o peso muitas vezes para que você fique mais saudável, que você diminua seu risco cardiovascular. Mas daí você morria de suicídio. Então o efeito, você tinha um efeito substituto de perder peso, mas você acabava morrendo de suicídio. Então não adiantava a droga. O efeito da droga, quando vai num médico, é que a pessoa viva melhor e não morra, né? Se vai morrer, você não vai dar o remédio. Tinha também um outro agente que também não conseguiu satisfazer os critérios, porque ela melhorava, por exemplo, o batimento cardíaco em quem tem um coração meio preguiçoso, mas ela causava mais arritmias, e daí a pessoa morria de arritmia. Então você melhorava um ponto do coração, mas piorava o outro. Então é algo que não melhora uma métrica, mas piora o desfecho, você acaba morrendo mais por isso. Então é melhor você não morrer, mesmo que você fique com uma métrica pior no seu exame. É isso que eu quero falar do desfecho substituto. Então, esses desfechos muitos trabalhos trabalham com esse tipo de dado, e ele tem importância científica para gerar hipóteses, tá? Não serve para gerar um dado para a gente usar na parte clínica. Então, o ideal sempre quando você tem um trabalho com desfecho substituto é esperar um trabalho com desfecho clínico, tá? Laboratórios às vezes se aproveitam desses tipos de estudo para vender mais, tá? Mas é uma coisa que eu gosto de falar sempre. O melhor no tratamento da osteoporose é diminuir fraturas ou melhorar a densitometria óssea? É lógico que é diminuir fraturas, você não precisa do exame melhor. Vamos supor que um remédio melhore a densitometria óssea, mas faça você ficar mais tonto, então você cai mais e daí você fratura mais a perna. Mesmo que teu osso seja mais forte, como você cai mais, quebra mais. Então, é por isso que o desfecho substituto não deve nunca substituir o desfecho clínico. O desfecho clínico é disparado o mais importante quando se avalia uma droga e um tratamento. Beleza? Então vamos continuar. Então, como que eles fizeram o trabalho? Eles propuseram um tratamento com hidroxicloroquina, que seria manejado num centro de Marseille, e um grupo controle, que não teria hidroxicloroquina e que seria em outro lugar, em Nice, Avignon, Briançon Centers. Então, não foi no mesmo lugar. Isso já é um problema do trabalho, porque o trabalho não é randomizado. Por que não pode ficar nesse centro? Será que esse centro é melhor? Será que ele é mais bem equipado? Será que ele tem melhores profissionais? O que acontece aqui que você não pode ter os pacientes que não usam remédio? E tem que jogar tudo para a periferia, vamos colocar assim. Não sei. Então, esse já é uma crítica ao trabalho, por não ser randomizado. E por que eu bato na tela do randomizado? Porque quando o trabalho não é randomizado, é o que você tem mais fatores de confusão. O que é isso? É um erro quando você tem algo no meio dos grupos que pode estar fazendo com que um grupo seja favorecido ou desfavorecido. E isso pode atrapalhar o desfecho final, o resultado final. Quando você randomiza a amostra, os grupos têm mais chance de serem homogêneos, de serem iguais. Então, o que você faz de diferente ali você pode separá-lo. Então, estudos observacionais ou estudos que não são randomizados, eles acabam criando mais mitos do que tratamentos, tá? Porque que acontece? Às vezes, a pessoa que está usando um tratamento ou não está usando um tratamento pode ser diferente, o grupo pode ser diferente na média do que o grupo que estava usando o tratamento. Por exemplo, se você fizer um comparativo, claro que isso daqui é só um exemplo grosseiro, tá? Se você comparar pacientes da UTI, morrem mais do que pacientes que ficam na enfermaria. Então você vai falar, a UTI é um lugar que mata mais a pessoa, que a UTI tem um cuidado inferior à enfermaria. Mas isso não é verdade. Na verdade, a diferença está na gravidade das pessoas. Então, a diferença não está no tratamento que você propõe. O tratamento da UTI é um tratamento maior, é um tratamento mais invasivo, é um tratamento mais forte, que é necessário para quem está pior. Ou seja, não é o problema da UTI em si, o problema é no paciente que vai para a UTI, certo? Então, por isso que você isso daí seria um fator de confusão. Eu estou mostrando esse exemplo grosseiro para que vocês entendam que por isso que é tão importante você randomizar a sua amostra, para que ela fique uma amostra homogênea. E no nosso trabalho aqui da cloroquina, a gente não tem uma amostra homogênea. Então pode ser que pacientes mais graves, pacientes piores, pacientes com mais carga viral ficaram no grupo da
que não usou o tratamento, e pacientes melhores ficaram no grupo que estava usando o tratamento com a hidroxicloroquina. Então a gente não sabe, porque não foi randomizado. Se tivesse sido randomizado, a gente teria mais segurança em relação a esse dado. Beleza? Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo besta também, que teve um estudo que falava que se você usar uma estatina, que é um remédio para colesterol, você morre menos de sepse. E na verdade o que se concluiu foi que não é por causa do remédio do colesterol, é porque quem usava o remédio do colesterol estava tomando um remédio pela boca. E quem precisou suspender o remédio, ele não podia tomar remédio pela boca, porque estava entubado, estava com sono, estava com um monte de aparato. Então, quem já estava bem o suficiente para tomar um remédio pela boca, vivia muito mais do que aquele que precisava suspender o remédio. Então não tinha nada a ver com a estatina em si, e só com o parâmetro clínico da pessoa. Então, mas vejam como uma pessoa publicou um trabalho desses numa revista importante, para vocês verem como as coisas confusas podem gerar aí um dado que vai confundir muita gente que não ler o trabalho direito. E como que você melhora isso? É sempre através da randomização. Tá? Então sempre que vocês forem ler um trabalho científico, um trabalho médico, tem que ser um trabalho randomizado para que você tenha um valor maior, um peso maior na sua decisão e no seu tratamento, beleza? Mas vamos continuar aqui nosso trabalho. Então, foram incluídos só pacientes acima de 12 anos, que tinham exame positivo, que detectava o vírus no aspirado lá da nasofaringe, e foram excluídos quem tinha alergia, quem tinha problema naquele intervalo QT, que fazia arritmia, mulheres grávidas, etc. Dos 42 pacientes que foram admitidos, que foram selecionados para o trabalho, 36 foram analisados. Por que eles perderam? Eles perderam alguns pacientes. Então tinha 26 no grupo que recebeu a hidroxicloroquina e 16 no grupo controle. Eles não falam como eles selecionaram esses pacientes, se foi seguido, se eles pegaram aleatório, se era uma opção do autor, falou, gostei de você, fui com a tua cara, entra no meu trabalho. Não colocaram nenhum detalhe sobre como foi selecionado, o que gera mais um problema, que pode ser um viés de seleção, porque a gente não tem descrição disso, que eu falei, isso pode atrapalhar. Além do que, 6 pacientes do grupo que usou a cloroquina perderam o follow-up, ou seja, perderam o acompanhamento e foram excluídos do trabalho. Por que eles foram excluídos? Algumas coisas. 3 foram transferidos para a UTI, então o paciente estava tomando a cloroquina, foi para a UTI, excluído do trabalho. Mas isso daqui para mim já é uma falha enorme do trabalho, porque se esse paciente foi para a UTI, eu quero saber o que aconteceu com ele, eu quero saber a carga viral dele, eu quero saber qual foi o desfecho, mas eles chutaram o paciente do trabalho, ou seja, isso daqui já é uma grande falha metodológica, ainda mais quando você está falando de tratamento, falando que você vai querer tratar uma coisa, ou seja, chuta quando o paciente fica mal, não é um negócio legal, né? E teve um outro paciente, vamos ver aqui, tinha PCR positivo, foi transferido, blá blá blá. Aqui, ó, um paciente morreu no dia 3, depois da inclusão. Ou seja, 3 foram excluídos porque foram para UTI, um foi excluído porque morreu, ou seja, o tratamento já teve 4 falhas clínicas, né? Daí eles chutaram do trabalho. Tinha um que tinha náusea, que é um efeito comum da hidroxicloroquina aqui, ó, e também foi chutado do trabalho. Então vejam, já temos alguns problemas. De seleção, não teve randomização, e ainda aqueles que foram mal no grupo do tratamento foram chutados do trabalho, foram excluídos do trabalho. No grupo controle, que não usou nada, nenhum perdeu follow-up, então ninguém morreu, ninguém foi para UTI pelo jeito, né? Então não tinha grandes diferenças no geral, a idade era um pouquinho diferente, mas a gente já está vendo, então já consegue ver que os grupos não são homogêneos. O critério de usar azitromicina era um critério que falava para prevenir infecção bacteriana, mas eles não falavam que critérios eles usaram para isso, e eles fizeram uma coisa certa, que é fazer eletrocardiograma para todos os pacientes que usaram a combinação, porque eu falei que isso pode dar uma arritmia e pode ser uma interação medicamentosa. Então, eles fizeram aqui que quem usou a hidroxicloroquina e a ácido teve muito melhor resultado do que quem usou só a cloroquina ou não usou nada. Então, vejam só, no dia 6, todos aqueles pacientes que foram incluídos, os 6 pacientes que eles escolheram, ainda eles pegaram daqueles 20 que sobraram,
Eles ainda escolheram 6 para tomar azitromicina. Eu falei, eles não descrevem por que eles colocaram a azitromicina nos pacientes. E colocaram lá. Esses daí, no dia 6, esses 6 únicos pacientes, ou seja, uma quantidade mínima de paciente, teve 100% de eficácia. Mas assim, do jeito que as coisas estão, eles selecionaram 26, tiraram 6 que uns morreram, foram para UTI, pegaram daí desse bolo ali que eles selecionaram, não falam como eles selecionaram, pegaram mais 6 e daí colocaram azitromicina e falaram, esses daqui todos melhoraram, ficaram com 0 de vírus. Os outros que ficaram só com a cloroquina, um pouco mais da metade ficou sem vírus, e quem não fez nada, 1/8 só que melhorou, beleza? Isso deu uma grande diferença no final. Mas como eu falei, isso daqui é um desfecho substituto, não é um desfecho clínico. Então, a gente tem que pensar nisso. Também tem uma coisa interessante, que teve um paciente que não melhorou no dia 6, que era o critério que eles estavam usando, mas eles colocaram daí uma azitromicina e no D9 eles já estavam com a carga viral indetectável no swab lá da orofaringe. Ou seja, ainda colocaram ali que depois de uns dias já ficou melhor. E teve um que estava usando hidroxicloroquina e azitromicina e que ficou negativo, mas que depois de 2 dias de parar o tratamento, ele voltou a positivar. Então, mostrando assim que sabe Deus o que aconteceu ali. Porque é um trabalho de baixa qualidade, tá? E ainda eles falaram que das culturas isoladas, 19 de 25 cresceram, mas não falam de quem cresceu, porque a cultura é importante para ver se o vírus é viável, porque às vezes você detecta o material genético, mas o vírus está morto, só está ali o cadáver do vírus. Então, ele não falou se metade, porque isso seria um dado bem importante, se ele falasse a metade dos que usaram, morreu tudo os vírus não, era só tinha cadáver. Não fala isso, então... essa é a frase que ele coloca das culturas. Então é mais um dado que está faltando aí no trabalho, que definiria bem se o remédio ele consegue matar o vírus, e mesmo que a carcaça fique, ainda a droga foi efetiva para eliminar, o vírus não consegue mais se replicar. Beleza? Então a gente não tem esse dado. Uma outra coisa que eu achei engraçado é que esses pacientes do controle que não usaram tratamento, tinha umas horas que tinha 1, depois tinha 4, depois foi 3, depois foi 2, então aqui no meio do tratamento estava com menos carga viral do que no fim. Esquisito, né? E daí eles falam, se a gente, os pacientes centrais que eram tratados faziam exames todos os dias, mas os outros só faziam dia sim, dia não, ou dias aleatórios. E se não tivesse positivo, não tivesse feito o exame, valia o anterior. Então eles colocavam para frente ou para trás o valor do dia anterior. Ou seja, também uma desvantagem aí, porque não testou ali, deve ser negativa a pessoa. Então, né, vários erros, várias falhas metodológicas. Esse daqui é o gráfico que eles colocam. Claro que dá para ver uma clara redução do percentual de cargas virais, né, que foi negativo bem melhor com a azitro, mas 6 pacientes, como eu falei, isso daqui pode ter sido totalmente ao acaso, só pegou os 6 melhores pacientes e colocou para usar com a azitro e a hidroxicloroquina. Então, isso daqui infelizmente não prova nada, tá? Também eles colocaram uma coisa que eu achei interessante, que pode ser uma questão de resistência, porque eles disseram que tiveram 2 pacientes que falharam, e era uma mãe e uma filha, e os 2 falharam com a cloroquina. Então eles falaram que talvez seja resistência, talvez a gente tenha que pesquisar a genética para analisar possíveis falhas terapêuticas, que eu achei também uma coisa interessante, tá? E veja que a Anvisa também não caiu na conversa, assim como eu não, falando que a hidroxicloroquina ainda não está, tem trabalhos ainda muito fracos para isso, pode faltar remédio para artrite, para lúpus, para outras doenças, porque agora gerou uma corrida no mercado, na farmácia, para comprar isso. Então vai faltar para pessoas que precisam. O paciente tem artrite reumatoide, usa o remédio, vai chegar lá na farmácia, acabou. E daí o que vai fazer pro coitado? Porque você comprou para tratar uma coisa que você não tem, para algo que talvez não funcione. Então vamos pôr a mão na consciência. Pode ser que funcione, tá? Como eu mostrei alguns dados ali, tem potencial para funcionar, ele mata o vírus mesmo,
quando testado em laboratório, mas ainda nós não temos dados clínicos. A gente pode frear um pouquinho aí o que nós temos até hoje. Vamos ter um pouquinho de paciência para sair estudos melhores. Se sair um estudo bom, sair um estudo que mostre realmente a eficácia da cloroquina, volto aqui para fazer um outro vídeo sobre o assunto e para falar, ó, vamos agora, a partir de hoje, usar de tal forma como foi feito no trabalho clínico, tá? Mas esse trabalho que avalia a carga viral não dá ainda para recomendar de maneira constante para todo mundo usar, beleza? Essa é a minha dica de hoje. Até a